Graça e paz, amados, bem-vindo a mais um vídeo. E o nosso tema de hoje é jejum, por que não devemos praticar? Repetindo, jejum, por que não devemos praticar? E nossa homilia dessa noite está em Mateus 9, 14 ao 17. Mas vamos ler 16 e 17 primeiro, depois nós vamos voltar lá em Mateus 9, 14 e desenrolar todo o contexto, ok? Dessa passagem. Mas primeiro, antes de tudo, eu quero mandar uma saudação a Simone Mendes, a irmã Simone Mendes, a irmã Célia Santos, o El Shaddai Lanches, Igreja Evangélica Sarando as Feridas, Presbítero Júnior, Pastor Ricardo Antunes, Ronald Melendes, Josiele Almeida Nóbrega, Josiele Almeida Nóbrega e Missionário Antunes e Ederval Rangel, nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando na rede social, em todas as nossas redes sociais, e estão sempre ouvindo essa mensagem da graça e uma mensagem do Espírito para o Espírito. E eu quero agradecer aos irmãos a sua audiência e que essa palavra ela penetre no seu espírito e que possa abrir os olhos do teu entendimento. E vocês venham alcançar, né, o que é mais agradável a Deus. Ok? Então nós vamos ler nossa mensagem de hoje. Diz assim, Mateus 9, vamos ler o 17 e o 16. Perdão, vamos ler o 16 e o 17. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem tampouco põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Olha que maravilha, né? Vamos entender o que Jesus de Nazaré estavam falando para os discípulos de João. João o Batista. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. A religião, e é importante dizer isso, e mais uma vez eu quero frisar aqui, quando eu falo de religião, eu não estou dizendo a Igreja Católica, eu não estou dizendo a Umbanda, eu não estou dizendo, sabe, o Hezbollah, vamos dizer assim, né, os muçulmanos. Eu não estou dizendo disso, eu estou falando da igreja protestante que existe aí. Quando eu falo de religião, estou me referindo à igreja protestante, porque é uma igreja que vive de ritos religiosos, cerimoniais religiosos. Então, eu me refiro a isso. Porque o que é religião? A palavra religião significa religare no seu original. A palavra religare significa a tentativa do homem em se religar a Deus. Mas o homem por si só, ele não consegue se religar a Deus. Mas Jesus já fez essa religação na cruz. Ele já nos religou a Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não levando em conta, não se importando com o pecado da humanidade. Ele religou o homem a si mesmo a Deus. Então, por isso que eu digo religião. Então, a religião não ensina os seus discípulos, os seus adeptos,
estudar o contexto do texto. Eles pegam, isolam um verso, um versículo, e criam histórias, fábulas e doutrinas. Sabe como se chama isso? Isso se chama particular interpretação. E como está em 1 Pedro 1,20, nenhuma escritura é de particular interpretação. Mas a religião não quer saber disso. Ela isola um versículo e faz doutrina em cima desse versículo, tenta harmonizar o versículo, a história, o contexto, para colocar a ideia. Mas nós vamos agora entender isso, ok? Primeiro nós vamos entender, o que é odre? Vamos entender isso. O que é um odre? O odre é um cantil de couro de cabra, feito de couro de cabra. E nesse cantil levava-se água, os viajantes levavam-se água, leite, azeite e vinho. No caso, Jesus usou essa figura de linguagem usando o vinho. Ok? E o que é o vinho e o odre? O que são? O que são o vinho e o odre? Jesus está falando de duas doutrinas. Duas doutrinas. E qual é a linguagem de figura dessa interpretação de Jesus? Qual é a linguagem de figura? Que elas não se misturam. Essas duas doutrinas não se misturam. Ok? Então, queridos, primeira pergunta que eu quero fazer: qual foi a pergunta feita a Jesus que gerou essa resposta, que desencadeou esta resposta? Sim, porque aqui, Jesus está dando uma resposta a alguém. Quando ele fala do tecido, do pano velho e novo, quando ele fala do odre e o vinho e o odre, ele está respondendo a uma pergunta que foi feita a ele. Vamos entender então essa pergunta? Vamos ao contexto. Agora nós vamos ao contexto desse texto. Então vamos lá. No versículo 14. E eu quero convidar a você a pegar a tua Bíblia, a estudar comigo, porque eu não estou aqui inventando nada. Eu estou expondo a palavra de Deus, ok? E só isso que eu quero fazer, é expor a palavra de Deus, e que você pegue a tua Bíblia e estude comigo. Vamos lá, versículo 14 e 15 de Mateus 9. Mateus 9. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe. Veja, os discípulos de João foram até Jesus para perguntar algo. O que será que ele perguntou? Vamos ver. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Essa foi a pergunta que fizeram a Jesus. Realiza. Os discípulos de João chegam até Jesus: mestre, diga-nos uma coisa. Por que nós estamos aqui respeitando a lei, jejuando, tanto nós, os discípulos de João, quanto os discípulos dos fariseus, mas os seus discípulos não estão jejuando, não jejuam? Por que eles não jejuam? Aí veja a resposta de Jesus. Como podem
os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele. Dias virão um dia que o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Mas a resposta é: como podem ficar os convidados do noivo de luto? Por que luto? Porque o jejum também era um motivo de tristeza, de aflição de alma. Entre outras coisas, o jejum era para afligir a alma. A lei diz isso. Deus deu essa ordem para o povo de Israel. Deus deu essa ordem para que o povo afligisse as vossas almas. Na época da lei, na época mosaica, na época da lei, Deus deu essa orientação, deu essa ordem para que o povo tivesse uma época, um momento de afligir as vossas almas, lembrar os seus pecados e a transgressão dos seus pais, e pedir perdão, e ficar se autocomiserando. Na lei era assim, porque eles não tinham Jesus. E é o que Jesus fala aqui agora: eu estou com ele. Eu estou com ele. Como pode eles ficar de luto, ficar triste, se eu estou com eles? Se o noivo está com eles? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Na doutrina de Jesus, os discípulos não jejuavam. Porque Jesus entendia que se jejum era para autocomiseração, que o jejum era para afligir a tua carne, a tua alma também. É para se afligir e lembrar dos pecados e pedir perdão pelos pecados. Mas o próprio Deus estava com ele, porque na lei Deus não habitava no homem. Na lei, o homem, para chegar a Deus, precisava de um outro homem para lá fazer um sacrifício, matar um animal e você poder alcançar a Deus. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos a presença de Deus em nós. É como Jesus falou. É como Jesus falou. Como pode ele jejuar se eu estou com ele? Se o noivo está com ele? Se a alegria está com ele? Como pode jejuar? A pergunta que eu te faço é a seguinte: Jesus está em você? Jesus está em você? Sim ou não? Ou você fala com a boca que Jesus está com você, mas nas suas atitudes você age como ele não estivesse com você? Isso é uma coisa séria. A nossa fé, ela se confessa que Jesus ele está vivo e mora em nós. Não adianta você confessar uma fé dizendo que Cristo vive em mim, aleluia. Mas na hora de você agir, você age como se ele não tivesse presente, não estivesse perto. Isso é triste. É o que nós vemos acontecer nos centros religiosos. As pessoas se reúnem, tá, para dizer que Cristo vive nela, mas está lá, olha só, me unge aqui que eu preciso do Espírito Santo. Preciso da unção de Deus na minha vida. Olha, ore por mim, porque eu estou passando por uma luta e preciso que Deus venha intervir ao meu favor. Não é isso? Unge a minha mão, unge a minha cabeça, por favor. As pessoas elas estão ainda presas a um sacerdócio. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O seu pastor não é o seu sacerdote. Quando o templo caiu, no ano 70, caiu também um sacerdócio. Agora só existe um sumo sacerdote. Ele é sacerdote e sumo sacerdote, porque só ele pode entrar no santo
e no Santo dos Santos. No santo, no lugar santo, entrava o sacerdote. E no Santo do Santo entrava o sumo sacerdote. Então o jejum era um sinal de tristeza e aflição. E se Jesus está presente, nós temos alegria. Não precisamos ter que jejuar para ter a presença de Deus. Jejuar para ser abençoado. Nós vamos tratar disso ainda na frente. Mas veja, vamos dar uma olhadinha. Abre a tua Bíblia, você que está com a tua Bíblia aí. Em Levíticos 23, do 26 ao 30. Diz o seguinte. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a quem? A igreja gentílica. Disse o Senhor para o Brasil? Disse o Senhor para as Américas? Disse o Senhor para quem? A Moisés, um líder de um povo judeu. Diz assim o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. É o dia da expiação. Aí Deus fala assim: faça uma reunião sagrada e aflinja as vossas almas. Esse dia era chamado de dia de jejum. Dia do jejum. Era o dia também de Yom Kippur. Todo ano é o dia do Yom Kippur. Nesse ano de 2019, o Yom Kippur ele vai se iniciar no início da noite de terça-feira, de 6 horas em diante, né, da terça-feira do dia 8 de outubro, e vai até o início da noite da quarta-feira, tá, de outubro. E ainda vai acontecer o Yom Kippur. Então, o que é o Yom Kippur? É o dia da expiação, onde as pessoas não comem, tem uma preparação antes do dia. Antes do dia a pessoa já fica sem comer. Não é tudo que as pessoas podem comer. Tem restrições na alimentação. E depois o dia do Yom Kippur, que as pessoas ficavam de jejum. Aí Deus fala, olha, nesse dia, tá, aflige as vossas almas e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Ou seja, leve um animal, imole este animal como oferta para que eu perdoe a nação. Continuando. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia do Yom Kippur, porque é o dia da expiação, porque é o dia do perdão. Então, nesse dia, não realize trabalho algum. Quando se faz propiciação por vocês perante ao Senhor e o Deus de vocês, quem não se humilhar neste dia será eliminado pelo povo. Olha, na lei, o jejum, o dia do Yom Kippur, quem não se humilhasse, quem não ficasse se autocomiserando, pecador, pecador, sou pecador, minha culpa, minha máxima culpa, seria eliminado do meio do povo. O próprio povo iria eliminar essa pessoa. Continuando. Eu destruirei do meio do meu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Só aí, meu querido, só aí eu já quero te dizer uma coisa. As pessoas fazem jejum parcial, jejum total, jejum de alimentos sólidos, jejum
faz um monte, jejum de televisão, jejum de comer carne, jejum de WhatsApp, jejum de Facebook. E outros fazem jejum no trabalho. Mas veja bem, nesse dia não se podia fazer nada. No dia de Yom Kippur, no dia do jejum, no dia do perdão, a única coisa que você tinha que fazer é ficar se humilhando, reconhecendo o teu pecado e as iniquidades dos teus antepassados. Meu Deus! Isso que os judeus tinham que fazer no dia do jejum. Por isso que Jesus disse: poxa, eles vão praticar tudo isso, eles vão ficar com fome o dia todo, se entristecendo, se autocomiserando, se dizendo que é pecador. Se eu estou com eles, eu sou a alegria, eu trago o perdão. E as igrejas não entendem isso. E as igrejas não entendem isso. Não entendem. Ela ainda acha que é, sabe, a igreja, olha só, a igreja, queridos, a igreja, ela é a virgem despojada por Cristo. A virgem despojada por Cristo. Por que que a igreja é a virgem? Porque ela não tem mancha, ela não tem mácula. E nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte dessa virgem. Nós fazemos parte dessa virgem. Você sabia disso? Você, a igreja, é a virgem que o Senhor despojou. Você faz parte disso. E como é que a virgem imaculada, a virgem sem mancha, sem rugas, ela pode dizer que é pecadora, que ela está manchada de pecado? Isso é antibíblico, queridos. Isso é antibíblico, não tem como. A igreja do Senhor, ela é pura. Eu já cansei de falar isso sobre pecado. Procure os outros vídeos meus para trás que você vai ver que eu falo sobre pecado. A igreja do Senhor é pura, ela tem a mente pura, o espírito é puro. O Senhor já retirou o pecado na cruz. Todo o pecado foi retirado na cruz do Calvário. Abba, Pai. E veja que nesse texto está dizendo que as pessoas que trabalhassem seria extirpada. Como a lei era dura. E as pessoas vivem a lei pela metade. E os centros religiosos vivem a lei pela metade. É um pouquinho aqui de lei, um pouquinho ali da lei, só o que agrada a eles, só aquilo que possa prender o povo. Prender o povo, cativar o povo. Isso eles querem. Dizer, olha, se você não fizer isso, você não vai alcançar aquilo. Você quer bênção? Então você tem que andar por este caminho, fazer todos esses procedimentos para ser abençoado, porque senão você não será abençoado. Meu Deus, Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já é abençoado com todas as sortes de bênção na região celestial. Ok? Então, prosseguindo. Jesus doutrinava os seus discípulos a não jejuar, porque ele estava presente. Jesus está presente aí? Sim? Ele está presente aí? Então, você não tem que jejuar. Ele está presente em mim. Eu não tenho que jejuar para alcançar alguma coisa. Preciso, ele já está em mim. Ele está em mim. Abba, Pai, por isso. Se ele está em você, significa que ele está vivo, sim ou não? Ele está vivo. Em Gálatas 2:20 diz o quê?
em Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está vivo. Ele está vivo ou não? Está vivo em você ou não? Ele voltou dos mortos. Ele vive. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, não pelas obras, pela fé. Entenda isso. Pela fé, pela mente. Vivo-a pela mente, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí voltando lá em Jesus, ele fala assim, olha, pode o noivo, pode ele jejuar enquanto eu estou presente? Pode eles ficar tristes jejuando enquanto eu estou presente? Aí ele continua, dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Haveria um tempo que o noivo seria retirado. Nesse dia jejuariam. Por quê? Porque o noivo foi retirado deles. E quanto tempo o noivo ficou fora? Sexta, sábado, e ele voltou no domingo. Voltou ou não voltou, pessoal? Ou ele continua morto? Se ele continua morto, continue jejuando. Pode continuar jejuando, você está certo em jejuar. Tá? Se ele está morto, ele continua morto, você está corretíssimo em jejuar. Mas se ele está vivo e se ele vive em você, você não está praticando o que é correto. Porque o correto agora, na lei, fora da lei, no outro lado da graça, agora na graça, no outro lado da lei, aqui é cruz, aqui é antes da cruz e aqui é depois da cruz. Hoje, depois da cruz, o evangelho é espiritual, não é carnal. Naquela época o evangelho era carnal. O que é evangelho carnal? O evangelho carnal é o evangelho de obras na carne. Do lado de cá é o evangelho espiritual. E o que é evangelho espiritual? O evangelho na mente. Você entende isso? A diferença do que é ser carnal e o que é ser espiritual? O evangelho carnal, você tem que fazer alguma obra na carne. Eu tenho que passar fome para santificar ou para buscar uma bênção. É uma obra da carne. Eu tenho que subir monte, buscar a Deus, porque Deus está longe? Não, Deus está perto, Deus está em mim. O mesmo efeito que eu estiver no monte orando, o mesmo efeito que eu estou orando aqui agora. Ou está orando em casa. É o mesmo efeito. Porque o mesmo Deus que está lá no monte é o mesmo Deus que está em você. Gente, é isso que eu digo. As pessoas cantam, Cristo está em mim, vive em mim, mas buscam Ele como se estivesse longe. Como podem? É falta de coerência. Falta de coerência. Então, Jesus ele voltou dos mortos. Você pode dar um glória a Deus? Ele voltou dos mortos. Qual o sentido, queridos? Vamos agora estudar o sentido. Isso foi uma introdução que eu fiz para nós entendermos o que o próprio Jesus falou, saiu da própria boca de Jesus, tá? Que eles não deveriam jejuar enquanto estivesse presente. Então vamos entender agora qual é o sentido do jejum para a religião. O que eles dizem? Eles dizem que serve para buscar a Deus. O jejum serve para buscar a Deus. Ora, se acabamos de dizer que Ele está perto, por que eu, se Ele está em mim, por que eu tenho que buscá-lo? Se Ele já está em mim. Você entende isso? Eu não tenho que ir lá buscar. É só eu orar, inclinar minha cabeça, aonde eu estiver, orar, que Ele vai me ouvir. Tanto no monte, como estou aqui agora, ou na minha casa. Porque Ele está em mim. Ele não está no ato de jejuar.
Ele está em mim. Onde eu estiver. Se eu orar, eu estou buscando. Onde eu estiver. Se eu estiver o adorando, o louvando, eu estou buscando. Aonde eu estiver. Porque não é o ambiente, mas é o que está dentro de nós. É o que está dentro de você. É o Cristo que habita em você. Então eles dizem que é para buscar a Deus. É para renunciando à comida, tá? Por algum tempo, para ficar mais perto, ou focar mais em Deus. As pessoas precisam tanto focar a Deus, né? Eles focam tanto a Deus que jejuam, entristecem, magoam as suas almas, aflige as vossas almas para ficar perto de Deus. Será que Deus quer que você se aflinja para ficar perto dele? Será que é isso que Deus quer, que você fique sofrendo com fome para ficar mais perto dele? Para focar na obra de Deus? Procura-se alimentar o espírito e ignorar as coisas que normalmente chamam a atenção, como a comida, por exemplo. Ok? Então eles acham que eu não, se eu deixar de me alimentar, eu estou alimentando o espírito e estou enfraquecendo a carne. Você está enfraquecendo a carne, sim, porque a tua carne com fome, ela vai passar mal, ela vai dar mau hálito, você vai ficar com um buraco no estômago, né? Pode dar úlcera. Eu não estou falando mal do jejum em si, queridos. Por que eu não estou falando mal do jejum em si? Porque o jejum é uma prática também medicinal. Médicos receitam, dependendo do paciente, receita o jejum para aquele paciente, mas é controlado por médico, orientação médica. Não é eu chegar assim, vou buscar a Deus, então vou ficar aqui 24 horas, 72 horas sem comer. Tu vai criar um problema de saúde. Querendo buscar a Deus, querendo agradar a Deus e buscar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é ter fé. Então, no jejum, dizem eles, tá? As pessoas elas passam a depender totalmente de Deus. Será que é só no jejum que você tem que ser dependente de Deus? Você tem que ser totalmente dependente de Deus 24 horas por dia. Ah, pastor, mas peraí, é porque eu não tenho tempo para isso, eu sou muito ocupado, eu sou muito atarefado. No meio de semana não dá, então eu tiro um meu dia da semana para eu jejuar, para que esteja só eu e Deus. Querido, o evangelho no espírito, independente onde você esteja, você está com a mente, com o espírito ligado a Deus. No ônibus, na cozinha, aqui agora, nós estamos aonde? Ligado em Deus. Você está assistindo agora esse vídeo, você está como? Você está ligado em Deus. Sim ou não? Você está cantando, você está louvando, você está trabalhando e fazendo. Você está ligado em Deus. Você está totalmente agora dependente de Deus. É 24 horas por dia. Não é um dia, não é um momento para isso. Apenas um momento. Não, agora eu tenho que estar totalmente dependente de Deus. Aí você cria dias, horas, momentos específicos para ser dependente de Deus. Eles dizem também que o tempo de jejum serve para orar e buscar a orientação de Deus. Na Bíblia também é um sinal de tristeza ou arrependimento. É o que eu disse. Eles jejuavam por si, confessavam os seus pecados, arrependiam dos seus pecados, e ainda se arrependia das transgressões de seus pais. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Uma perguntinha básica. Tá? Se o jejum serve para tudo isso,
para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus, para estar totalmente dependente de Deus, sabe? Para alimentar o espírito, tudo isso. E quem não tem, e quem tem problemas de saúde, como é que fica? Quem não pode jejuar porque tem que tomar um remédio, tem que comer em horas específicas, essas pessoas não têm direito de estar perto de Deus? Essas pessoas não têm direito de buscar a Deus? De ter intimidade com Deus? De ser totalmente dependente de Deus? Essas pessoas não têm esse direito? Se o jejum, deixa eu dizer uma coisa para você, se o jejum salvasse alguém, ou se o jejum perdoasse alguém, essas pessoas que não podem por problema de saúde já estavam perdidas. Entende isso? Ah, mas aí não podem, né? Por problema de saúde, né? Então quer dizer, cara pálida, que farinha pouca seu peão primeiro, né? Você pode, tudo bem. Quem não pode, se lasque, se dane, né? Isso é evangelho? Misericórdia. Então, para que as pessoas fazem jejum? Número 1, vamos lá. Agora vamos enumerar. Eu enumerei aqui algumas coisas que as pessoas fazem por jejum. Humilhar sua carne. Elas dizem, querido, que é para quebrar ou mortificar a sua carne. O jejum serve para mortificar a carne, quebrar a sua carne. O que diz Romanos 8,13? Romanos 8,13 diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou mortificares a carne. Outras traduções dizem: se pelo Espírito mortificardes a carne, viverão. Então como é que se mortifica a carne? Jejuando? Não. Pelo Espírito. E aonde está o Espírito? Na palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Até orando e meditando pelo Espírito. Sem religiosidade, sem cerimonial. Há um jejumzinho aqui para orar e buscar a Deus. E sem isso. Pega a tua Bíblia, vai orar, vai estudar a palavra, tira o viés ideológico da tua cabeça, porque hoje, queridos, a ideologia dessas igrejas é você ter que pagar para ter algo de Deus. Isso tudo já foi pago. Tudo já foi pago. Abba, Pai. Para que jejuar? Por que jejum? Para confessar os seus pecados. Para confessar os seus pecados. Veja, Neemias 9, versículo 1 e 2 diz o seguinte: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, e vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. E os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, os gentios, somos nós. Havia separação. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as maldades dos seus antepassados. Vejam, reuniram, se jejuaram, se vestiram de pano de saco, puseram terra na cabeça,
confessaram os seus pecados e ainda as maldades dos seus pais, dos seus antepassados. Isso era o jejum. Esse era o dia do jejum. Tudo isso tinha que ser praticado. Mas sabe o que acontece? É que ali no tempo de Neemias, sabe, o pecado não tinha sido tirado do mundo. Lembra que João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira ou não tira? Tira o pecado do mundo. E Jesus tirou o pecado do mundo. Só que no tempo de Neemias, o pecado ainda estava lá. O pecado não tinha sido tirado do mundo. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Assim, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante ao sacrifício de si mesmo. Mediante ao sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Lá na época de Neemias, estavam certos em jejuar. Era o que mandava a lei, estava certo em jejuar. Nos dias de hoje, não é mais necessário jejuar, porque os seus pecados já foram perdoados. Mas as pessoas jejuam para tudo hoje. Jejuam para obter casa nova. Jejuam para tudo. Jejuam para, sabe, atrapalhar até a vida de um vizinho. Vizinho chato, tá no teu pé, jejua. Eu já vi isso. Pessoas que frequentavam uma certa denominação, quando não gostava, uma pessoa estava perseguindo ela pegava o nome, escrevia no papel, colocava embaixo do sapato e pisava esse nome daquela pessoa. Jejuavam contra aquela pessoa. Para o diabo cair. Meu Deus. Incrível isso, mas presenciei isso. Então, Hebreus 9, 26 diz que o pecado foi aniquilado, queridos. Para que também eles jejuam? Para quê? Para buscar a santificação. Olha, para buscar a santificação, ser santo. Olha, eu sou um santo, não toca em mim. Cuidado, não fala mal de mim que eu sou santo. Para isso, para o seu próprio ego. A palavra santo, para eles, é a palavra egocêntrica. Mas veja o que diz Efésios 5. 26 e 27, diz o seguinte: para santificá-la, tendo-a purificado. Veja, ele está falando de que agora aqui? Ele está falando da igreja, de você, de mim, de você que está ouvindo ao redor do mundo. Somos a igreja. Então por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Para que Cristo morreu? Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ok? Não é mediante o batismo, mas é mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Abba, Pai, glória a Deus. E queridos, quando eu leio isso, meu coração se enche de alegria. Se enche de alegria. Porque enquanto dentro das igrejas você é culpado e você é culpado. O Evangelho diz aqui, tem a boa notícia de me dizer que eu faço parte da igreja e a igreja é inculpável. Ou seja, quando Deus olha para a igreja, quando olha para mim e você que somos a igreja dele, ele não vê culpa. Porque a culpa que nos levaria ao pecado foi tirado. Tudo aquilo que Adão fez, ele desfez. Para o homem entra
Pelo primeiro Adão entra, pelo segundo Adão sai. Será que é tão difícil entender isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é inculpável. Você é perfeito no espírito. A tua carne é cheia de falha. A tua carne nunca vai se converter, nunca vai se santificar. Não adianta você fazer jejum para santificar a carne, não vai conseguir. Ela é falha, ela é pecaminosa, ela erra o alvo sempre. Mas o teu espírito é perfeito, santo, irrepreensível. Você é a igreja, você faz parte da igreja. A igreja não pode ser suja. Não deixa ninguém te dizer que você é pecador, que você vai para o inferno por causa disso. Meu Deus, meu Pai. Para quê que as pessoas jejuam? Para quê? Para obter vitórias. Tem o caso da Esther, Esther 4,16. É uma história bonita, gente. Uma história linda. Algo que aconteceu lindo. Esther disse para o seu tio, diz o seguinte: vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites, direto, sem comer e sem beber. Eu e a minha criada jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então, a história bonita é que Esther foi uma mulher corajosa. Era contra a lei se apresentar diante do rei sem ser convidado, sendo a própria esposa. Mas ela, Mardoqueu, vem cá. Olha, jejua por mim. Você e todo o povo que está aqui em Suzã. Porque eu vou entrar na presença dele. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela estava certa? Estava. Corretíssima. Por quê? Porque ela não tinha Jesus Cristo. A única opção que ela tinha de buscar a Deus, que Deus viesse ao seu favor, era jejuando. O único jeito era jejuando. Porque a lei exigia um preço a pagar. Mas hoje Jesus está conosco. Ela não tinha Jesus, mas hoje nós temos. Interessante isso, né? Nós temos. Eles não tinham Jesus. Eles não tinham ninguém que, sabe, que intercedesse por ele, por eles. Mas o que diz Romanos 8, 32? Perdão, 37. Romanos 8, 37 diz o seguinte: quem os condenará? Quem nos condenará? Veja. As pessoas vivem condenando uma outra, né? Mas aqui está dizendo: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Aí diz: quem nos condenará? Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Naquela época, eles não tinham ninguém para interceder por eles. Mas agora nós temos Cristo Jesus. Abba Pai. E por que mais eles buscam, por que mais eles se jejuam? Para buscar poder. Para buscar poder. Entendam isso. Marcos 9, 29 fala de algo interessante. Marcos 9, 29. E respondeu Jesus: essa casta, ou essa espécie de demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Olha, Jesus falando: ah, tá vendo, pastor? Jesus mandou jejuar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido.
É uma coisa interessante. Se você olhar no grego, não existe essa palavra ir pelo jejum. Está dizendo, essa espécie só sai pela oração. Tem outras traduções. Esses demônios só saem, essa casta de demônios só sai pela força da oração. Se eu não me engano, é Almeida corrigida, atualizada e corrigida, diz pela força da oração. E se você olhar na tua Bíblia, essa palavra jejum e pelo jejum, ela está entre colchetes. Isso significa que essa palavra não se encontra nos melhores manuscritos originais. Essa palavra foi colocada ali pelos pais da igreja para firmar uma doutrina do jejum. Quem estuda entende isso. No original não aparece a palavra jejum. Efésios 3:20 diz que existe um poder que opera em nós. Você está jejuando para buscar poder. Existe um poder que habita em você. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Deus faz na tua vida de acordo com o poder que Ele já colocou em você. Você tem um poder que Deus colocou em você. E esse poder atua na tua vida. Para que mais jejuamos? Para ter intimidade. As pessoas jejuam, né? Nós não. Para que essas pessoas jejuam? Para ter intimidade com Deus, ou falar da comunhão com Deus. Né? Filipenses 2, 1 e 2. Filipenses 2, 1 e 2. Se por estamos em Cristo, olha, e estamos, nós temos alguma motivação? Sim. Alguma exortação em amor? Alguma comunhão no Espírito? Se alguma profunda afeição e compaixão? Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aonde está a intimidade? Está na igreja. A igreja é corpo. Quer intimidade maior do que essa? Você quer buscar intimidade e comunhão com Deus? Você já vive em comunhão com Deus. Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo e não levou em conta o pecado da humanidade, o teu pecado. O teu não, que você já nasceu depois da cruz, já nasceu livre do pecado. Mas aquelas pessoas que nasceram antes da cruz, como Paulo, por exemplo, como João, Tiago, Pedro, nasceram tudo antes da cruz. E viveram a transição da graça para a lei, da lei para a graça, perdão. Entende isso? Tem que levar isso em consideração, querido. Então, aonde está a comunhão? Na igreja. Como assim? Tendo o mesmo pensamento, né, a mesma alegria, o mesmo modo de pensar. O mesmo amor. Um só Espírito e uma só atitude. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso é ter comunhão com Deus. A igreja, ela é a virgem despojada. Então, ela como esposa, ela tem a comunhão com Deus. Ela tem a comunhão. Ela não precisa jejuar para buscar comunhão. Ela já tem a comunhão. Aí, agora eu vou te dar um motivo do que Jesus falou
porque não devemos jejuar. Marcos 2 agora, 19. Marcos 2, 19. É a mesma coisa que está em Mateus, só que por uma perspectiva diferente. Quando foram a Jesus e perguntaram a ele por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os de Jesus não, olha o que Jesus respondeu para ele. Respondeu Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem. Jesus disse: não podem jejuar enquanto o tem consigo. Enquanto eu estou com ele, eles não podem jejuar. E Jesus não falou assim: olha, enquanto eu estiver com ele, você não deve. Não podem. Porque eu estou com eles. Não podem. E tem muita gente hoje desobedecendo isso. Mas desobedece por ignorância. Desobedece porque não conhece. Aí você vai dizer para mim assim: mas peraí, pastor, os apóstolos jejuaram. Depois que Jesus morreu, eles continuaram jejuando. Verdade. Mas você tem que entender o seguinte: era um tempo de transição da lei para a graça. O templo estava de pé. Você sabia disso? Que no tempo de João, do apóstolo Paulo, de João, tempo de Atos, Romanos, as cartas de Paulo, aquelas cartas, tudo que Paulo tinha, escrevia, tudo isso o templo ainda estava de pé. Quando João escreveu, quando Pedro escreveu, as cartas estavam de pé. Tiago escreveu, o templo estava de pé quando essas cartas foram escritas. Então era época de transição. As pessoas iam para o templo para levar a oferta e jejuar. Eles faziam isso. Enquanto o templo não caísse, o sacerdócio levítico estava de pé. Quando ele caiu, acabou, foi extinto o sacerdócio levítico. Acabou o jejum. Era uma época de transição, queridos. Os discípulos, em Atos 13, você vai ver a história dos discípulos que escolhiam os presbíteros das igrejas orando e jejuando. Vamos lá em Atos 13, diz o seguinte: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles escolheram os dirigentes, os presbíteros para dirigir a igreja, colocaram a mão sobre eles, jejuaram primeiro, colocaram a mão sobre eles já. Vai. Porque era tempo de transição. Eles não entendiam o tempo de transição. Em 2 Coríntios 11, Paulo diz o seguinte: olha, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ora, Paulo não está dizendo aqui que, olha, eu fiz jejum por uma causa ou por outra, eu fiz jejum no dia de Yom Kippur. Não. Ele está dizendo que ele ficou com fome. Sabe por causa de quê? Essa referência, ela está em Atos 27. Atos 27. Ele está dizendo que ficou com sede, fome, ficou em jejum. Por quê? Porque não tinha o que comer. Suportei nudez e frio. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 27. Diz o seguinte, Atos 27, 9.
E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O que acontece aqui? Se você ler a história, o contexto de Atos 27, você vai entender que Paulo foi colocado no navio e ia ser transportado para a Itália. E ali não era confortável ali dentro. Ali do navio não tinha, não, vou jejuar, vou buscar orar, vou botar cinza na minha cabeça, terra na cabeça, vou botar um pano no chão, pano de saco, vou me vestir de pano de saco e botar pano de saco no chão e vou fazer certinho o Yom Kippur. Vê que ele diz aqui, ó, diz assim, e também o jejum já tinha passado. Ele não diz aqui que estava jejuando, não. Estava jejuando porque passou necessidade, passou fome. Mas diz que o jejum já tinha passado. Que jejum é esse? Era o dia de Yom Kippur. De Yom Kippur. Era o dia do jejum. Porque todo judeu tinha que parar para jejuar. Mas Paulo estava onde? Ele estava dentro do navio. E ali ele passou sede, passou fome. Também, os judeus também jejuavam, sabe para quê? Para matar Paulo. Veja o que está escrito em Atos 23, 12. Diz o seguinte, na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e jejuaram solentemente que não comeriam nem bebiam enquanto não matassem Paulo. Imagine uma pessoa jejuando para te matar. Que é isso? As pessoas usam jejum para tudo. As pessoas usam jejum hoje para qualquer coisa. Para concluir, para terminar, eu quero mostrar a você o jejum que agrada a Deus. Isaías 58. Isaías 58 diz, mostra o jejum que agrada a Deus. É isso que Deus quer de você. Isso já na lei. O que Deus já queria da humanidade e não tinha. Já na lei. Diz assim. Aí Deus fala para o povo. Deus através do profeta está falando. Deus através do profeta está falando para o povo. Por que jejuamos nós? Dizem vocês. Vocês dizem isso. Por que jejuamos nós? Né? E não ouviste. Por que nós nos humilhamos, né? E não reparaste? Aí Deus responde, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum terminam sempre em discórdia, em discussão e rixas, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. As pessoas faziam isso. Brigavam, exploravam, né? E estavam lá fazendo jejum para pedir perdão. E continuavam explorando, continuavam brigando. Até no dia do jejum, que é o dia do Yom Kippur, no dia das pessoas da santificação dos seus pecados, as pessoas brigavam, caíam no tapa. Aí ele quer que Deus ouça. Será que é este o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe? Apenas um dia. Será que é isso que é o jejum que eu escolhi? Que incline a sua cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco de cinzas? Isto que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor?
O jejum que desejo não é este. O jejum que eu desejo, povo meu, não é este. Qual é o jejum, Senhor, que o Senhor deseja? 2 pontos. Que solte as amarras da injustiça. Desate as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos e rompa com todo o jugo. Não é compartilhar uma comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que vocês encontraram, né? E não recusar ajudar ao próximo? Não é esse o jejum que eu quero? E assim a sua luz romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor está na tua retaguarda. E assim você chamará o Senhor e ele te responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do teu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade no falar. Se com renúncia própria vocês beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. E a sua noite será como ao meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse era o jejum que Deus queria daquele povo. Porque não adianta nada, querida, a pessoa jejuar para buscar uma pseudo santificação, perdão dos seus pecados e não ser solidário com ninguém. Né? Então, eu quero dizer para vocês que Jesus está conosco, Ele está vivo, Ele não permanece morto, Ele morreu, Ele ficou fora 3 dias, mas no 3º dia Ele ressuscitou e hoje está em nós, está presente em nós. Quando fala em nós, Ele está presente em nós. Creia nisso. Mas aonde, pastor, que eu não vejo? Está presente aonde? No teu espírito. O teu espírito agora é santo, porque ele habita no teu espírito. Você é a casa de Deus, a morada viva de Deus. O nosso Deus é um Deus vivo e precisa de uma morada viva. Entende isso? Você é o santuário dele. Então, por isso, por ele estar aí 24 horas por dia, você não tem mais que jejuar. Você não precisa mais jejuar. Eu quero agradecer a você que me suportou com paciência e dizer que tudo isso que eu estou falando aqui não é para afrontar a tua fé. É para você entender que o tempo de religiosidade passou. Que o tempo de cerimonialismo espiritual passou. Passou. O tempo de sombras, simbolismo já passaram. Acabou. Hoje vivemos no Espírito. O Evangelho é espiritual. É para pessoas espirituais. É para a pessoa que serve a Deus na mente. Ah, papai? Temos que servir o Senhor na mente.
porque é o evangelho do Espírito para o Espírito. Então, queridos, descanse na graça. Assim é, porque assim diz o Espírito da graça.